Bom dia, Igreja de Jesus que se reúne do Itaqui, Igreja amada, que a paz de Jesus esteja... Eu acho que eu vou ficar virado para cá. Tem ninguém aqui. Mas que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Que o teu olhar nesta manhã se volte para o Senhor. Para que você possa render a Ele um louvor, o melhor que você puder. Que Deus te traga a lembrança, que Deus te traga na sua memória tudo o que Ele já tem feito por você. E que, às vezes, apesar das circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. A gente aqui quer prestar o melhor louvor que a gente puder. E você saiba que aqui tem gente enfrentando perseguição no trabalho. Aqui tem gente enfrentando desemprego. Aqui tem gente que estava com o filho internado no hospital até semana retrasada, sem saber o que tinha. Aqui tem gente que poderia já ter perdido um filho, mas pôde comemorar mais um ano de vida desse filho, pela graça, pela misericórdia, pelo amor incondicional de Deus. Nós não somos perfeitos, mas perfeito é o nosso Deus. E Ele é digno de toda a glória, de todo louvor. Nós temos os nossos visitantes, vocês se sintam bem-vindos. Tem gente de Floripa, sejam bem-vindos. Nós temos os loucos e bem casados, vocês sejam muito bem-vindos. São os amigos do Joel. Vamos nos colocar em pé. Deus, Tu és Deus grande e tremendo. O Senhor se assenta no alto, no sublime trono, mas o Senhor habita também aqui conosco. Não merecemos a Tua presença, não merecemos a Tua graça, mas o Teu amor nos alcança. Queremos, ó Deus, render ao Senhor o melhor louvor que pudermos nesta manhã, com a certeza de que as nossas vidas estão nas mãos de Jesus Cristo, que vive, que reina para sempre. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
aplaudir o Senhor, que é digno de louvor, e cantar ao Rei. Cantar ao Rei o melhor louvor que você puder nessa manhã. Cante ao Rei. Cante ao Rei, uma música que vem do céu. Cante ao Rei, com gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Canta forte, igreja. Cante ao Rei, cante ao Rei, uma música que vem do céu. Cante ao Rei, com gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Como não te amar, se os céus te adoram, reinos e reis se prostram. Tu és o único Senhor, O único Deus, o único Deus. vivemos pra ti, Senhor. Vivemos para ti. E o amor do Senhor, teu amor liberta, a tua luz nos guia, uma ardente chama. Tu és o único Senhor, o único Deus. Vivemos para ti. Cante ao Rei, cante ao Rei, uma música que vem do céu. Cante ao Rei, com gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Cante ao Rei, uma música que vem do céu. Cante ao Rei, com gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Como não te amar, se os céus te adoram, reinos e reis se prostram. Tu és o único Senhor, O único Deus, o único Deus. Vivemos para ti. Teu amor liberta, a tua luz nos guia, uma ardente chama. Tu és o único Senhor, o único Deus.
Tem uma parábola na Bíblia que fala de 100 ovelhas. As 99 já estavam no aprisco, mas tinha uma que estava perdida. E eu quero dizer para você que se você hoje é uma das 99 que está no aprisco, que você se lembre que um dia você já foi aquela perdida. E o amor de Deus por você é tão grande que se foi preciso enfrentar as trevas para te buscar, Ele foi lá nas trevas para te buscar. Escalar montanhas para te encontrar, Ele escala montanhas para te encontrar. Se sujar na lama para te tirar de lá, Ele se suja de lama e te tira de lá. Amém. Se é preciso quebrar mentiras que às vezes tem lançado sobre a sua vida, Ele quebra as mentiras para te encontrar. Amém. Não há nada neste mundo que possa impedir que Deus encontre você. E se você está fugindo, meu amigo, você desista e fugir do Senhor. Porque Ele não vai desistir de te buscar, de te encontrar, quanto tempo levar. Aonde for, o que for preciso fazer, Ele vai fazer para te encontrar. É um amor que não se explica. Você não tinha valor e Ele te deu valor. Você andava nas trevas, hoje pode andar na maravilhosa luz, porque o amor de Jesus alcança. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
várias sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. De novo. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Nessa manhã, Jesus presente aqui, e Ele olha para você. Ele olha para você com todo esse amor. Eu não sei se você alguma vez já vacilou e ficou até com vergonha assim de olhar para Deus e pedir perdão para Ele de novo da mesma coisa. E aquele amor é tão grande, igual Pedro. Pedro negou Jesus lá 3 vezes. Quando o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, isso trouxe um arrependimento para Pedro. E naquele momento ele percebeu como ele é amado. Eu gostaria que nessa manhã você percebesse o quanto você é amado. Que se você fica de cabeça baixa, com vergonha às vezes, nessa manhã o Senhor levanta a sua cabeça
e olha nos teus olhos e diz: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Da minha condição, que sou fraco e pecador, preciso mudar, preciso melhorar, mas já cansei de tanto tentar. Quando olhas pra mim, Senhor, eu não posso teu amor, sei o que sou, sei o que quero e não consigo ser. Mas quando olhas pra mim, Senhor, vejo que não posso mais e me entrego. Molda minha vida conforme a tua imagem. Quero ser como tu. Se entregue a esse amor nessa manhã. Se renda a esse amor nessa manhã. Quando olho para ti, Senhor, não entendo esse tão grande amor. Os teus braços sempre abertos, tua mão sempre estendida, e o teu olhar, Senhor, me constrange Por ainda me amar. Olhas pra mim, Senhor, eu não posso resistir teu amor, pois sei o que sou, sei o que quero e não consigo ser. Mas quando olhas pra mim, Senhor, vejo que não posso mais e me entrego. Molda minha vida conforme a tua imagem. Quero ser como tu. Olha pra mim, molda minha vida. Quero ser como O amor de Deus é tão maravilhoso que, apesar das nossas falhas, Ele ainda, opa, eu conto contigo. As pessoas precisam saber que eu amo. As pessoas precisam saber que eu me importo. Novo Horizonte precisa saber que eu amo aquele povo. Eu soube que existe um movimento no ar assim. É mesmo, Jéssica?
Quem participou de um movimento de amor, de um mutirão de amor ontem, lá no Novo Horizonte? Por favor, venha até aqui. Nós tivemos o CAD, nós tivemos os jovens da nossa igreja, nós tivemos o pessoal de Floripa. Houve um movimento, existe um movimento. O Espírito de Deus está agindo. Eu gostaria que levantasse a mão quem participou da lavação dos carros na sábado retrasado. Pode vir aqui também. Vocês participaram desse movimento, porque com o dinheiro da arrecadação, com o dinheiro que foi levantado ali, foi possível fazer a feijoada. Quem participou fazendo a feijoada no domingo passado? Também aqui tem gente já aqui. Quem trouxe os carros para serem lavados? Você também contribuiu. Quem trouxe? Quem comeu a feijoada? Quem comprou a feijoada deliciosa? Gente, isso é a igreja de Cristo. Isso é a igreja de Cristo. São pequenos cristos chegando no Novo Horizonte, comendo feijoada, lavando o carro, estando lá em cima de um palco. Isso é a igreja. Ô bem, meu amor. Fale, meu. E um grupo que semanalmente faz comida para o pessoal que está em condição de rua também. Movimento. É movimento. Quem participa desse movimento? Louvado seja Deus. Para isso servimos nós, igreja, para servir a nossa comunidade. E eles saberem que existe um Deus que ama, que se importa, que transforma, que muda a história. Glória a Deus. Vamos cantar essa música. Vocês podem até se virar para cá para poder... Pode ficar aí mesmo, gente. Vai mal. Ao movimento. Ao movimento no ar eu posso sentir um sopro de vida, não vou resistir. É o Espírito de Deus que está aqui. Perfeitos, somos perdoados, juntos somos mais fortes, estamos ligados. É o Espírito de Deus que está aqui, que nos separou, que nos convocou. Somos igreja de Cristo e avançamos em teu nome.
Pastor Tiago. Ô galerinha, vem um pouquinho mais pra cá, para que a igreja possa ver todos vocês. Queria estar chamando o Gabriel lá de Floripa e a Aninha, vem cá por favor. Eles vão estar contando um pouco, né, como foi a experiência deles lá na comunidade, lá no Novo Horizonte. Antes de passar o microfone para eles, eu queria, em nome deles, agradecer a igreja por ter orado por nós, ter investido nas nossas vidas, para que a gente pudesse viver dias especiais de final de semana, onde a gente pode colocar tudo em prática, tudo aquilo que a gente tem aprendido e tem ouvido aqui nessa igreja, nessa comunidade. Muito obrigado, igreja, por acreditar em nós. Muito obrigado por gastar seu tempo com a gente, em oração, investindo. E obrigado por ser a nossa igreja, né? Deixa eu passar para o Gabi lá, vai estar contando um pouquinho a sua experiência, depois a Aninha. Amém, bom dia a todos. Muito prazer para nós estar aqui. E quero agradecer a igreja, a todos, né, que nos receberam. Como atitude, como Igreja Linho de Jesus, nós ficamos muito gratos pela recepção, pelo amor. E para quem já me conhece mais ou menos sabe que eu choro, né? E contando a experiência em relação lá, eu vou contar algo que eu vi, que aconteceu com a gente, com um dos participantes que vieram com a gente, um irmão que veio com a gente. No meio da tarde, eu estava meio cansado, daí eu olhei para o lado e o nosso amigo Douglas estava chorando. Ele estava chorando e eu perguntei o que aconteceu. E ele me falou: cara, estou chorando por causa da simplicidade daqueles dois meninos ali. Coração puro, ele falou. Criança com coração puro. E antes disso a gente caminhou pela comunidade. Descemos na comunidade, andamos e vimos uma situação complicada, que não é diferente lá de Florianópolis, mas a gente viveu aqui. Situação triste, difícil, onde pessoas têm necessidade, onde pessoas estão com problemas financeiros, situação precária das ruas. As crianças com um coração puro, crianças com uma simplicidade gigantesca de olhar para ti, de sorrir para ti, de te abraçar, de brincar contigo, de te amar. E isso é um ensinamento para nós. Isso foi um ensinamento para mim. E falando do Douglas, ele é um rapaz que chegou para Cristo agora. Isso para mim é um ensinamento. Um arrependimento, um primeiro amor, e isso nos empolga. E o Senhor tem ministrado o nosso coração em relação a isso, a ser uma igreja na cidade, a servir a cidade, a contribuir com a cidade, porque Jesus veio para todos, Jesus quer transformar a nossa cidade, e Ele está fazendo através da vida aqui do hashtag, através da vida da igreja de Itaqui, e a gente está compartilhando isso com vocês e queremos ser, né, agentes transformadores dessa, assim como vocês estão sendo aqui. Amém? E então fica aqui o meu agradecimento a todos, ao pastor Tiago, aos pastores que colaboraram com isso, a toda a igreja que colaborou até a nossa chegada aqui para isso acontecer. Estejam certos que o Senhor tem abençoado muito, vai abençoar e tem abençoado demais a vida de cada um, e aos jovens, né? Meu Deus, o Senhor tem colocado no coração de cada um, né? Eu vejo a vida do Lucão. Eu já falei isso lá para vocês, né? Como vocês são uma bênção para a minha vida, para a vida da igreja de lá. Esse intercâmbio, esse amor entre nós, que Deus tem aumentado a cada dia mais, a cada mês, a cada, né? Tão longe, mas a gente parece já é irmão há tanto tempo, né? Então que isso continue e que esse amor que vocês têm por nós seja transbordado nessa cidade, por jovens dessa cidade, por pessoas dessa cidade. Amém? Que isso continue no coração de vocês, que isso aumente ainda mais, porque Jesus quer fazer isso, aumentar o amor no nosso coração, para que a gente possa amar mais pessoas e mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a igreja. Tamo junto. Amém. Vem, Aninha, conta um pouquinho do que você viveu lá pra gente. Então, foi muito
tempo muito especial que todos nós tivemos lá. E eram coisas muito simples assim que a gente fez e que eu tenho certeza que aquelas crianças lá se alegraram e sentiram Deus na vida delas. Eu vou contar do momento que foi bem marcante para mim, porque estava no final já. A gente já estava todo mundo indo pro ônibus lá e tipo, não tinha acontecido nada de tão assim importante, marcante. Mas eu tava feliz mesmo assim. Então eu tava indo pro ônibus e do nada apareceu todas as crianças possíveis lá para abraçar a gente. E foi muito marcante porque eram coisas muito simples mesmo que a gente fez para elas, mas que elas sentiram muito, muito, muito feliz lá com a gente. Então, e eu quero também agradecer pelas amizades novas que a gente fez. Isso eu acho que foi o mais especial pra gente. Obrigada. Sabe, igreja, o que a gente viveu nesse final de semana, para mim foi uma prova que é muito fácil e muito simples. Nós temos pequenos Cristos. Não precisa de grandes coisas, só precisa ter vontade, sabe? Ter vontade de abraçar, ter vontade de sorrir, ter vontade de se grudar, sabe? Só ir. Eu e vocês fomos chamados, somos vocacionados para isso, para proclamar, para anunciar o reino de Deus. E eu acredito, e é algo que a gente tem conversado muito com os jovens e adolescentes da nossa igreja, que nós estamos para viver um novo tempo, um novo momento. E Deus nos chamou para viver esse novo tempo, esse novo momento que é agora. E é muito bom fazer parte de uma comunidade, de uma igreja que está entendendo isso, sabe? O que a gente fez foi muito bacana esse final de semana. Com certeza vai marcar a vida daquela comunidade, como marcou a nossa também. Só que dá para fazer muito mais. Dá pra gente fazer muito mais ainda. Porque só você olhar para as pessoas que estão sentadas no seu lado, tem tantos talentos, tantos dons aqui. E os dons e os talentos qual o Senhor deu para você é para servir. É para marcar daqui a 20, 30, 40 anos, não. É também, mas é para começar marcando agora, sabe? Nós temos aqui na nossa placa, amar a Deus amando as pessoas. Se a gente não tomar cuidado, isso vai ser simplesmente mais uma placa aqui na nossa comunidade. Então, o meu convite é que para que a gente realmente possa viver isso de uma forma prática. A gente vai viver aqui dentro? Vai, sim. Mas ele vai ter o maior sentido se a gente viver para fora dessas quatro paredes, né? Como a gente cantou, né? Vem pro movimento. Então, igreja do Itaqui, igreja de Floripa, vamos marcar a nossa geração. Por isso que eu e você fomos chamados, vocacionados, e o tempo é hoje, o momento é agora. Gostaria também de chamar a Bibi, a Fabi, a nossa responsável pelo departamento de marketing do CAD, né? Ela vai estar dando uma palavrinha também. Então, pessoal, eu queria agradecer em nome do CAD a oportunidade que a gente teve de estar participando junto com a galera do hashtag da Atitude. E eu acho que depois de tudo que o Gabi e a Aninha falaram, não tem muito mais o que explicar para vocês o que a gente sentiu, porque a gente foi lá para dar amor e carinho para aquelas crianças. E aquele abraço no final que a gente recebeu foi, assim, o maior amor e carinho que a gente poderia ter recebido deles. Então, não tem palavras para agradecer esse tempo que a gente teve e esse carinho que a gente recebeu deles. E muito obrigado por todos vocês pela ajuda que a gente teve por todo esse tempo aí. E que Deus abençoe cada um de vocês ainda mais. Eu tô me sentindo igual uma Maguila, agradecendo todo mundo, né? Eu quero agradecer todos os voluntários da igreja que foram lá nos ajudar e servir direto e indiretamente. Mais uma vez, muito obrigado, né? E contamos com vocês para o próximo evento, ainda para ser maior ainda, né? E aproveitando, eu quero fazer um merchandising, tá? Já que eu tô com o microfone na mão. Você, jovem adolescente, já se prepare, né? Que tá chegando o nosso acampamento de carnaval. Daqui a pouco vai ter maiores informações e tal, né? Tá certo? Nós estamos em setembro, né? Então daqui a pouco vai estar chegando o nosso acampamento de carnaval logo aí. E depois eu vou estar paradinho na porta ali. Você pode me dar parabéns. Meu aniversário foi ontem, tá bom? Né? Vocês podem vir me dar Presente, parabéns, já. abraço. Mas sem ovo, por favor. Por favor, me perdoa, a gente quebrou uma cadeira, mas tudo bem, já tô avisando já. O Ceará tá limpinho, tá, dona Noemi? Pode ficar tranquilo, né? Já adiantando. Igreja, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para essa galera que se dedicou e trabalhou, tá bom? Amém. Glória a Deus.
Nós vamos cantar Vem, Vem para o movimento, só aquele pedacinho. E você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, as ofertas aqui de missões, os dízimos. Vem para o movimento. Vem, vem pro movimento. Vem, vem pro movimento. Oh, vem, vem pro movimento. Vem, vem pro movimento. Faz tudo novo. Faz tudo novo. Há um movimento. Faz tudo novo. Faz tudo novo. Faz tudo novo. Estou no movimento. Faz tudo novo. A Ti, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ó Deus, que o que foi feito esse final de semana lá no Novo Horizonte marque vidas e que eles percebam que existe um Deus que ama, que se importa. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ama e se importa conosco. Rendemos ao Senhor todo o louvor. Rendemos ao Senhor as nossas vidas, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que esse dinheiro, ó Deus, sirva para que mais pessoas conheçam do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Onde estão os nossos pequeninos? Crianças, venham aqui, por gentileza. Isso, olha que crianças lindas que fazem parte dessa comunidade. São bênçãos do Senhor, são dádivas do Senhor. A palavra de Deus diz que eles são herança do Senhor sobre nossa responsabilidade, sobre o nosso cuidado. Vamos orar. Ali está projetada a equipe que vai estar cuidando das nossas crianças. Vamos orar para que Deus abençoe o coraçãozinho deles e que Deus abençoe o coraçãozão dos professores e professoras, para que eles sejam canais do Senhor na vida dos nossos pequenos. Vamos estender uma de nossas mãos na direção deles e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida dos nossos pequeninos, dos nossos filhos. Somos gratos. Reconhecemos sim que eles são herança do Senhor para nós, bênção do Senhor. Nós te agradecemos de coração pela vida deles. E agradecemos pelo ministério que temos aqui. Te agradecemos pela vida da Mônica do Gessé e toda a sua equipe, que tem se disposto a servir ao Senhor, depositando riqueza do teu evangelho no coração dessas crianças. Continue usando essa equipe, a equipe que hoje está escalada, que eles sejam canais do Senhor, que nossas crianças possam ser edificadas através da tua palavra. Abençoe-os, fale ao coraçãozinho deles, que muito cedo eles te conheçam, eles aprendam do Senhor, e que isso direcione a caminhada deles para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, turminha. Eu só quero, enquanto as nossas crianças estão indo, lembrar com vocês que no sábado que vem nós temos o nosso... Alguém lembra que tem, não? Começa que horas? A partir das 9 horas, não é isso? A partir das 9 horas nós teremos um bazar. Se você ainda não trouxe a sua doação para participar, qual a finalidade desse bazar? É concluirmos as 5 salas que estão por um fio para ficarem prontas. Então nós vamos levantar recursos para terminar as 5 salas de aula que nós temos aqui, alguns detalhes que faltam ali. Então você, por favor,
se você ainda não fez a sua doação, você pode doar ainda essa semana, procurar a Eliane aqui na escola, trazer a sua doação. Se você já fez e quiser vir, divulgue, ajuda a divulgar e venha também para ver se não tem uma coisa interessante para você. Aí você compra aqui, tá certo? No nosso bazar, vai ser show. Normalmente ele é top, é um bazarzão, vai ser bem legal, tá bom? Outra coisa que eu queria também falar com vocês é que aquelas pessoas que têm frequentado a igreja, têm estado conosco já numa caminhada aí longa, e que querem oficializar a relação, sabe aquele negócio? Você começa a frequentar a igreja, você vai namorando com a igreja, vai flertando com a igreja, aí você vê se você se sente bem, se não se sente bem, daqui a pouco você está em casa já. A gente precisa oficializar a relação, gente, entendeu? Oficializar a relação. Então, se você já tem frequentado, entendeu de Deus que aqui é o seu lugar, você já tem Jesus como Senhor da sua vida, nós queremos acolher você como membro dessa igreja. Então, as pessoas que querem se tornar membros dessa igreja oficialmente, podem procurar qualquer um dos pastores, eu, o Tiago, o Caria, falar, olha, eu quero sim fazer parte, como que eu posso fazer? Nós vamos orientar você nesse processo. Inclusive aqueles que já tomaram uma decisão por Jesus, mas ainda não foram batizados, a gente quer conversar com vocês sobre isso e dar os próximos passos. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. E por último, uma oração que a gente quer fazer, a gente ficou sabendo, eu creio que a maioria, muitos de nós aqui conhecem a Yara, ali da Arca, né? E o sobrinho dela, né? O nenezinho, que nasceu com algum problema no coração, veio a falecer. Realmente ele fez uma cirurgia grande, não resistiu, né? É um bebezinho. Então a família está bem fragilizada. Nós vamos orar por eles nesse momento, né? A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, e aquilo que dói em você, dói em mim também. Aquilo que te alegra, me alegra também. Então nós vamos reagir aqui como corpo, para que a família da Yara, todos eles sejam consolados, confortados, cuidados, guardados pelo Senhor. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho, mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e nosso coração fica tão apertado, porque principalmente quando nós vemos o sofrimento mexe conosco, a dor, a lágrima, isso mexe conosco, Pai. Não estamos aqui em nenhuma posição de cobrar algo do Senhor ou de questionar com porquês infinitos, não queremos fazer isso, jamais faremos isso, porque sabemos que Tu és Senhor de todas as coisas e o Senhor está no controle de tudo. Mas o que nós pedimos ao Senhor neste momento é socorro, para que a família possa enfrentar esse momento tão dolorido e tão difícil. Pedimos que o Senhor ministre ao coração dessa família o Teu conforto, que o Teu Espírito Santo esteja visitando profundamente o emocional da mãe, do pai, de todos os familiares, para que eles sejam consolados, confortados, cuidados no Teu colo, Senhor. Só o Senhor é capaz de confortar e consolar alguém em momento de tamanha dor. E é dessa forma também que nós oramos, Pai, pelo pequeno Eric aqui da escola, que também, Senhor Deus, numa situação já terminal de câncer, uma criança tão novinha, pedimos que o Senhor esteja agindo no coração daquela mãe, na família toda, e cuidando desse menino, um menino que é tão alegre, tão de bem com a vida, mas que o Senhor esteja fazendo ali a Tua vontade e cuidando dessas famílias. Nós dependemos do Senhor para isso, Senhor, só do Senhor, e por isso nós nos entregamos a Ti neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Amém? Creia, isso é verdade. Nós vamos conversar hoje sobre uma parábola de Jesus que está lá registrada em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 2 a 8. A gente tem conversado sobre as parábolas de Jesus, estudado as parábolas de Jesus este ano inteiro, e já estamos finalizando, deve faltar umas 4 só agora,
depois dessa daqui. E aí a gente encerra esse nosso ciclo sobre as parábolas. Eu creio que valeu o aprendizado, vocês concordam comigo? Para mim valeu muito mexer e remexer, estudar e lidar e trabalhar com essas parábolas aqui. Lucas 18, de 2 a 8. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. O que ela pede aqui, gente? Faze-me justiça. Guarda isso aí. Por algum tempo, ele se recusou. Era um juiz, não era nenhum do ministro do STF do nosso país hoje, mas aqui, para o pequeno e para o pobre, se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quanto ao Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, encontrará, porventura, fé na terra? Até aí. Essa parábola do juiz iníquo, que ela é conhecida dessa forma, ela é um conteúdo exclusivo de Lucas. Você não vai encontrar nos outros evangelhos. Várias parábolas que nós já estudamos aqui estão presentes, às vezes, pelo menos nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa aqui não, está só aqui. E essa parábola ela pode ser incluída num grupo de parábolas chamadas de parábolas de contraste, que Jesus Cristo usou para ensinar uma série de verdades a respeito de dúvidas que as pessoas tinham sobre a missão dele na terra, e também para ensinar os seus discípulos quando eles estavam perdendo a esperança. Porque esperar para o ser humano é sempre um suplício. Você concorda comigo? Ou não? Ou só para mim que é um problema? Para vocês também não é? Para mim é um problema ficar esperando alguém tomar decisão e resolver, depender de... É complicado, e aqui não era diferente, ali tinha ser humano, e Jesus então ele usava essas parábolas de contraste, por exemplo, do grão de mostarda. Lembra que nós ensinamos aqui? Que a mostarda é uma semente mínima, mas naquela região onde Jesus estava, às margens do lago de Genezaré, a planta alcançava até 3 metros de altura, e diz o texto e a parábola que os pássaros se abrigavam nos seus galhos, ou seja, mostrando esse contraste. Você fica desanimado porque parece que o reino de Deus não está funcionando, as coisas vão de mal a pior, mas aí Jesus diz com essa parábola que a sementinha pequena vai crescer, vai crescer. Domingo passado nós falamos sobre o fermento, lembra? Uma quantidade imensa de farinha, uma pequena quantidade de fermento é capaz de levedar a massa inteira. Depois que mistura, não tem como separar. Então a massa podre onde nós estamos inseridas, ela está sendo levedada desde que Jesus pisou aqui na terra, através do fermento do reino de Deus. É um contraste, uma pequena porção leveda e transforma algo grande. Então por isso é chamada de parábola de contraste. Então Jesus respondia esses questionamentos, e naquele tempo de Jesus ali, sempre havia pessoas com dúvida. A própria família dele, nós estamos estudando Marcos nos grupos pequenos, e a gente percebe, lembra de Marcos, no capítulo 3, que ele pega e fala assim, a família dele vai onde ele estava pregando e diz assim: gente, vamos salvar o louco, nosso filho está louco. A mãe falando, os irmãos falando, vamos pegar esse cara, vamos, que vergonha que ele está sendo para a nossa família. Eles não tinham entendido a missão de Jesus. E Jesus usava essas parábolas para ensinar para eles e dizer: olha, é por isso que eu estou aqui, eu estou trazendo um reino que vai fazer diferença e vai transformar essa realidade. E também a questão da esperança, gente. Você imagina, hoje,
Talvez existam pessoas que desistam do evangelho, dessa caminhada que nós estamos, porque acham que Jesus está demorando muito para voltar. Não é isso? Mas naquela época, o povo já estava desistindo. Já estava perdendo a esperança, porque mesmo convivendo com o próprio Jesus, tendo Jesus do lado, dando sinais para eles o tempo todo, de que eles poderiam crer e perseverar. Sempre tinha um milagrinho ali, uma multiplicaçãozinha de pães para 5.000, coisa pequena, entendeu? Era cego, enxergando, essas coisas assim, sabe, simples. Dando sinais, falando assim, ó, pode perseverar, porque o meu reino vai se cumprir. Não perca a esperança. E o povo vinha ainda assim perdendo a esperança. Aí a gente chega aqui então nessa parábola de hoje, porque a essência dela, Jesus destaca a confiança e a perseverança. Lá no primeiro versículo que nós lemos, ele fala sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. É o que o texto diz. E como nós lemos aqui, ela trata de um juiz temente a Deus. É isso? Está comigo? Não. Que não teme a Deus e não teme ao homem. Parece o STF, ou pelo menos boa parte dele. E só se dispõe a atender a causa dessa viúva somente porque ela o importunava. Ela enchia a paciência dele. E só por isso ele fala, tá bom, mulher. E depois de falar e descrever esse juiz mau, Jesus afirma que em relação a Deus você pode ter uma outra expectativa, porque Deus, sim, atenderá os seus escolhidos que a Ele clamam por justiça. Amém? Você crê nisso? Mas ao mesmo tempo, essa parábola traz um ensino geral que aqueles que seguem a Jesus, os seus discípulos, mesmo diante de injustiça, de sofrimento, mesmo diante das sensações de que parece que Deus me abandonou, devem perseverar em oração, confiando, porque o reino de Deus, que começa pequeno, vai se tornar uma planta frondosa com muito fruto. Amém? Não desista. É por isso que no domingo passado, eu bati firme nessa visão fatalista, escatológica que a gente tem às vezes na igreja. As coisas têm que ir de mal a pior mesmo para Jesus voltar. Não tem que ir de mal a pior coisa nenhuma. Elas vão porque o ser humano é mau. E o ser humano dá as costas para o Senhor. Mas o reino de Deus está aqui. E o reino de Deus é capaz de transformar realidades. E só não transforma mais realidades porque os cidadãos, que se dizem cidadãos do reino, se acovardam e se escondem dentro de templos. E não cumprem a sua missão aqui na terra. Porque se não fosse assim, a gente ia ver muito mais sinais do reino de Deus hoje aqui, onde nós estamos plantados. Amém? Se arrependa. Eu tenho procurado me arrepender do meu pecado, de não viver isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas quais são as lições principais que nós podemos tirar aqui dessa parábola e aplicar à nossa vida nessa manhã? Vamos lá? Primeiro, Jesus incentiva a orar para não esmorecer. Você pode também entender orar sem esmorecer, no sentido de que eu persevero e não desisto, mas ele está falando de orar para não esmorecer. Essa é a ideia dele. Orar e perseverar são atitudes fundamentais e inegociáveis na vida dos seguidores de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. A gente precisa romper com aquela tendência que nós temos de colocar nosso Deus como sendo a última bolacha do pacote. Não é isso que a gente faz com Deus? Porque quando a desgraça se instala, a gente corre para Deus. Mas o desafio aqui, e às vezes esmorecemos antes de correr para Deus. Deus não é a última bolacha do pacote.
A oração não é o último recurso para aquele que já tentou tudo e não conseguiu nada. A ideia da oração, essa atitude aqui de oração e de permanecer no Senhor em oração, independente do que aconteça à sua volta, é o que não nos deixa esmorecer. Porque oração, acima de qualquer coisa, é relacionamento. Havia um relacionamento dessa viúva aqui com Deus, com o juiz dela lá. Ela não saía da cola do homem. Já se tornou familiar. Por mais que indesejada por ele, ela estava ali, era familiar, ela estava presente. O juiz acordava, viúva. O juiz ia almoçar, viúva. O juiz ia tomar o cafezinho da tarde com bolo, viúva. O juiz ia jantar à noite, viúva. Meu Deus! É um relacionamento. Ele não aguentava aquilo, não queria aquilo, mas era um relacionamento. A oração, a insistência, a perseverança na oração, ela aprofunda, essa atitude aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Oração não é coisa mística e mágica, entendeu? Oração é um instrumento que Deus nos deu para que possamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o nosso coração vai se conectando ao coração de Deus, o coração de Deus enche o nosso coração se torna sensível. E aí você percebe que a oração não se trata de tantos pedidos como normalmente nós entendemos oração. Oração se trata apenas de estar com Ele. Essa atitude, independente das circunstâncias. Lembra que não faz muito tempo eu falei aqui que a oração, a nossa oração em relação a Deus, normalmente ela é muito mais vista do que ouvida. Lembra que eu falei isso? Entra no teu quarto, só você com teu pai ali, e quando você entra ali, o teu pai que te vê em secreto, quer dizer, Deus vê a tua oração, Deus vê a atitude do teu coração, antes de você transformar isso em palavras bonitas, que tentando talvez convencê-lo de alguma coisa, Ele enxerga, Ele vê. É por isso que o ensino master dessa parábola é dizer para você o seguinte: ore para não esmorecer. Se você não orar, se você afrouxar o teu relacionamento de oração com Deus, você vai esmorecer, você vai esfriar. Eu não estou praguejando sobre a tua vida, eu estou constatando a realidade. Você vai esfriar, você vai desistir. Daqui a pouco você vai olhar para isso aqui e vai falar assim: o que eu estou fazendo? Isso aqui não faz sentido para mim. Mas quando você aprofunda e se mantém no teu relacionamento de oração com o teu Deus, o teu coração encosta no coração de Deus, entende? Em termos de sensibilidade, de percepção. Está doendo, e daí? Deus está aqui. Está doendo, e daí? Deus está no controle dessa coisa toda, entende? E só experimenta isso aquele que ora de forma perseverante. Amém? Agora é interessante em relação à oração, porque a gente tem vários entendimentos a respeito da oração. E às vezes entendimentos equivocados, a meu ver. Porque a gente acha que oração, e principalmente se tiver um jejumzinho junto, aí ela vira um pé de cabra universal, não de lá, mas universal no sentido da palavra mesmo, que consegue enfiar assim e fazer Deus se mover, e Deus se curvar à minha vontade. Isso é mentira do coisa ruim, sabia? Isso é mentira do coisa ruim. Aqui o tempo todo, essa parábola principalmente ela deixa isso muito claro, nas escrituras está o tempo todo ali. O que ela pede, mesmo num pedido individual, ela pede que Deus faça o quê? Justiça. Justiça. O reino de Deus ele é representado por justiça, porque a justiça produz paz e alegria. Num ambiente injusto, há sofrimento, há guerra e há choro e ranger de dentes. Mas num ambiente onde a justiça prevalece, há alegria e paz.
E é assim que se traduz o reino de Deus. E o que tem a ver? Qual é a justiça? Como que a gente pode esmiuçar mais essa justiça? Tem a ver com a oração que Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha. Seja feita. Quando que a justiça se instala? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A justiça se instala quando a vontade de Deus é feita. Então a nossa oração, mesmo nas questões individuais, não deve ser uma tentativa de buscar privilégios ou arrancar vantagens de Deus, porque eu sou filho do rei. Grande coisa. Não, grande coisa mesmo, porque ser filho do rei é uma bênção. Mas não me dá esse argumento para que eu possa poder chegar assim e falar para Deus: Deus, eu sou filho do rei, você tem que fazer do jeito que eu quero. Não dá. Não me dá esse espaço. O que eu devo buscar nas minhas orações é que a vontade de Deus se cumpra, porque a vontade de Deus é justa. A vontade de Deus promove justiça e gera paz e gera alegria. Amém? Nós precisamos romper de uma vez por todas. Eu estou dizendo que é errado você chegar e falar: Deus, não estou aguentando. Você pode falar isso para Deus, gente? Pode e deve. Fala com Ele. Ele te pega no colo e fala: Deus, não estou aguentando mais. Senhor, estou desesperado. Senhor, vou jogar a toalha. Deus entende esses protestos assim da forma mais tranquila. Deus ama a gente de um jeito que Ele não se ofende. A gente às vezes tenta ser advogado de Deus, né? Fala assim para as pessoas: não fala assim com o Senhor, não usa assim o nome do Senhor. A gente fala, né, para as pessoas. Mas não que a gente não tenha que ser zeloso, a gente tem que ser zeloso. Mas Deus não se ofende, Deus não é melindroso que nem a gente. Se a pessoa fala um negócio meio atravessado, não gosta de mim mais, você já começa a ficar. Deus não tem isso. A gente chega lá, braveja, Deus vai lá e pega no colo. E cuida do coração e fala assim: ô filhinho, vamos fazer o seguinte, aquieta o teu coração, espera pela minha vontade, porque ela é sempre boa, agradável e perfeita, entendeu? Vem cá, vem para o meu colo. É o que Deus faz. E essa viúva nos ensina algo assim muito especial, porque ela não faz parte daquele grupo de pessoas que se deixa levar pela conversa, né? A gente às vezes é meio ingênuo diante de situações que levam um papo ali. Fala, talvez alguém tenha dito para ela assim: fala, viuvinha, o negócio é o seguinte, esse juiz aí não está te dando bola, você já está 2 anos atrás desse cara, larga a mão. Ela não dava ouvido a essas coisas. E ela também não estava disposta a aceitar o papel que era atribuído às viúvas naquela época. Porque, gente, se hoje é difícil ser viúva, eu não falo por experiência própria, mas se hoje é difícil ser viúva, na época de Jesus era complicado, porque a mulher não era nem contada nos censos que eram feitos. A sociedade era extremamente machista. A viúva, sustento dela, manutenção dela, dependia totalmente do marido. Se o marido morreu, a casa caiu, meu filho. Não tinha. Em alguns casos ela podia até voltar para casa se ela tivesse pai, por causa dos pais. Mas normalmente elas viviam de esmolas. De esmolas. Para poder se manter. Só que essa mulher aqui é uma mulher arretada, né? Guerreira, porque ela não aceita essa condição. E ela deixa claro que ela não abre mão dos seus direitos que estavam sendo negados, e ela permanece diante daquele juiz, insistindo e lutando pelas suas coisas. A gente precisa parar de fazer corpo mole diante da injustiça. Não estou falando de uma forma egoísta, nós vamos pensar no coletivo. Nós precisamos parar de fazer, porque vai ter uma hora que ela vai bater na nossa porta, a injustiça. Porque enquanto está acontecendo longe da gente, a gente fica tranquilo e faz vistas grossas. Tem gente passando fome. Que dó. Tem gente morando na rua. Que dó.
Tem gente desempregado há mais de anos aí, sofrendo. Que dó. A gente vai nessa. Até a injustiça bater na nossa porta. Não queira que ela bata na sua porta. O que nós não podemos é nos comportar de forma insensível diante de uma situação de injustiça. Ela buscava justiça. Outra coisa em relação a essa mulher também que é interessante, que nos ensina, é que ela não se faz de vítima. O ser humano é uma desgraça com esse negócio de se fazer de vítima, né? Aí aprontou, errou, falhou. O ser humano faz isso, não faz, gente? Vocês erram, não? Eu erro pra caramba, só Deus para ter misericórdia de mim. Aí aprontou, aí vem o confronto. Mas eu não tive infância, mas eu sou órfão, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não estou minimizando a dor de ninguém, e eu respeito muito isso, porque cada um processa a sua dor da sua forma. Eu não tenho como julgar. Duas pessoas que passam pela mesma experiência, a forma dela processar isso é diferente, porque são diferentes. Mas o fato é que não há espaço para quem se diz cidadão ou cidadã do reino de Deus ou discípulo de Jesus Cristo entrar num processo de auto-vitimização. Para com isso. Ela não se colocou assim, aguardando, eu sou uma viuvinha indefesa, alguém tome providências para resolver minha situação. Ela não faz isso. Porque ela não queria favores, nem dó. Sabe aquela coisa? Que dó dessa viuvinha. Ela não queria isso. Ela queria os seus direitos. Ela queria justiça, que a justiça fosse feita. E estava determinada a lutar pela justiça. E lutou tanto que, diante da sua insistência, o juiz resolve mudar de postura e atender. E livrou ela da situação incômoda. O outro aprendizado que nós temos: Deus é um Deus de justiça. Amém? Você crê nisso? E Ele vai agir em favor daqueles que clamam, daqueles que confiam nele e são perseverantes. Amém? Você crê nisso? Creia e não relativize. A gente crê, às vezes, e quando a coisa começa a ficar feia para o nosso lado, a gente começa a relativizar. Mas tem uma brechinha aqui. Aqui tem poucos advogados. Alguns são advogados que às vezes procuram uma brechinha para poder justificar algumas coisas e resolver uma situação. Mas a questão é o seguinte: você não tem que ficar procurando brecha na coisa para poder justificar, mesmo você não enxergando nada. Isso aqui não muda o fato de que o teu Deus é um Deus de justiça e que Ele vai agir em favor daqueles que clamam, confiam e são perseverantes. Amém? Grava isso no teu coração. E quando Ele age, Ele não age para se livrar de nós como aquele juiz. O juiz fez isso. Tudo bem, vou te atender, viúva, porque eu não aguento mais. Larga, deu coisa ruim. E mandou a mulher embora. Deus nos atende, na verdade, para nos trazer para mais perto ainda, nos atrair mais a Ele, e para se revelar ainda mais a nós mesmos, se mostrar ali acessível. E a gente precisa entender nesse processo que o tempo para Deus é relativo. Por isso, a gente precisa continuar perseverante. Gente, sabe quando essa coisa toda vai acabar? Essa coisa de sofrimento, de dor, de luta, tal? Assim, vai zerar? Quando o reino de Deus se manifestar a sua plenitude. Mas então adianta lutar? Claro que adianta. A palavra de Deus está dizendo que a gente tem que fazer isso, porque Deus ama as pessoas, e onde houver injustiça, o amor de Deus por essas pessoas, as pessoas amadas por Deus, estão sendo violadas, violentadas, roubadas. E a igreja, e os discípulos, e as discípulas de Jesus aqui na terra, têm a missão de levar a justiça até aqueles que estão sendo injustiçados. Amém? Quase acabando. Outro ensino que a gente precisa guardar aqui no coração
é que o pedido individual da viúva, ele revela para a gente uma promessa para a coletividade dos eleitos de Deus. Ela chega e o pedido dela é: olha, eu preciso que se faça justiça em relação ao meu adversário. Aí Jesus considera, falou: preste atenção no que o juiz falou e tal, por causa da importunação, eu vou liberar ela e tal, essa coisa toda. E depois ele diz: acaso Deus não atenderá o clamor dos seus eleitos? Faça essa pergunta. Quando vier essa coisa ruim na tua cabeça, dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus, não sei o que lá, Deus, onde está você, Deus? Acaso Deus, se um juiz mau, com uma motivação egoísta que era se livrar da mulher, ele atendeu o clamor dela, será que Deus vai me deixar no vácuo? Hein? E olha, eu não estou falando aqui de Deus atender os meus caprichos. Lembra que eu fiz questão de falar isso aqui no começo? E as minhas vontades. Mas de fazer a vontade dele na minha vida. Você acha que Deus vai me deixar no vácuo? Definitivamente não. Deus se importa, irmãos, com esse mundo aqui onde nós estamos, a tal ponto que ele se amarrou no mundo de uma vez por todas, sabia disso? Já existiu uma ligação de Deus com o mundo, porque ele é o criador de todas as coisas. Mas ele se amarrou, se prendeu definitivamente ao mundo, quando ele encarnou através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio no corpo da mesma matéria que a gente aqui. Isso mostra o que realmente é alvo do amor de Deus. São todas as pessoas, as piores que você possa imaginar. Aquelas com quem você não consegue conviver. Agora, acima de qualquer coisa, Deus vai na busca daquele que é necessitado e que sofre e que é oprimido. Ele vai. Isso aqui não é discurso marxista. Viu, Tiago? Brincadeira, Tiago. Isso aqui não é discurso marxista. Isso aqui é a afirmação do Evangelho. Deus se importa com quem sofre. Não há quem esteja sofrendo que não tenha a graça de experimentar o olhar de Deus na sua direção. E Deus levanta pessoas para que a justiça seja feita, para que aquela dor, aquele processo de antivida seja encerrado e terminado. Grave no teu coração. Falamos domingo passado. O mundo não é do diabo. O mundo é de Deus. Amém? Afirme isso para você todos os dias. Ah, mas tem aquele texto, jaz do maligno. Não, que jaz do maligno, o diabo tem liberdade, está fazendo um estrago, e quem facilita para ele as coisas somos nós. Que cedemos às suas tentações, às suas pressões, às suas sugestões. A gente dá vazão para ele. Mas o mundo é de Deus. Quem criou o mundo foi Deus. Quem mantém o mundo funcionando é Deus. E Deus está no controle. E Ele é o Deus de justiça. E nós podemos ver nesse mundo injusto e complexo a justiça de Deus se manifestando em favor das pessoas através de você, através de mim. Porque nós somos, ou deveríamos ser, os disseminadores do reino de Deus, que proclamam, mas que demonstram que o reino de Deus está aqui. Por último, ninguém vai dizer amém? A palavra final não é que nós vamos restabelecer a justiça. A gente não consegue restabelecer a justiça nem na nossa casa. Não é verdade? Fala a verdade. Nem dentro de casa. Somente Deus trará justiça. Dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua igreja, no teu bairro, na tua cidade, no teu país e no mundo. Só Deus. A justiça
das nossas mãos, a justiça humana, ela é limitada e falha, não é? A gente pode acusar injustamente, por não ter equívocos de prova, provas deturpadas, uma série de coisas. Mas por isso é necessário fazer a nossa parte. E ao mesmo tempo, não deixar de clamar a quem, por natureza, é justo, o nosso Deus. Clame, persevera, porque Deus vai agir. A vontade de Deus, a justiça de Deus se cumprirá. E nós veremos com os nossos olhos. Seja onde for. Dentro da tua casa? Sim. Na tua cidade? Sim. No Brasil? Sim. Sim. No Brasil. Persevere para não esmorecer. As situações vão vir. Os tsunamis vão aparecer. E vai parecer para você que a esperança se foi porque acabou tudo. Agora não tem mais jeito. De jeito nenhum. Quando se trata do Deus justo e Senhor de todas as coisas, nem a morte, nem a catástrofe, nem o inferno tem a última resposta. A última resposta é dele. Se você não perseverar em oração de forma confiante, você corre o risco de ficar pelo caminho. Conheço muita gente que ficou pelo caminho. É triste ver quem fica pelo caminho. Porque conhece a verdade e o coração está tão longe da verdade. Sabe que tem algo melhor, mas parece que cego pelas situações e circunstâncias, absorto por esse mundo ou por si mesmo, pelos atos egoístas, não consegue enxergar. Persevere em oração. De forma confiante. É certeza de que Deus fará justiça. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Você consegue perceber a injustiça na sua vida? Isso tem te levado a lutar e a buscar em Deus o socorro em relação a isso? Você percebe a injustiça instalada no mundo onde nós vivemos? E tem entendido que é teu dever e meu dever ser agentes nas mãos de Deus para que a justiça seja feita? Que nós precisamos orar e praticar mais. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero lhe encorajar nessa manhã a se render ao Senhor. Se for necessário se arrepender pela omissão, necessário se arrepender pela negligência, se arrependa, confesse para Deus: Deus, eu tenho pecado. Eu esmoreço com facilidade porque eu não oro de forma confiante. E vivo perdendo a esperança toda hora, todo instante. Peça perdão a Deus. Peça para que o Espírito Santo vivifique o teu coração. Em relação a tuas causas pessoais, onde a injustiça tem prevalecido, descansa no Senhor. O tempo dele não é exatamente igual ao nosso, mas está sob controle. Está sob controle. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa manhã, as nossas vidas. Te agradecemos pela Tua palavra que vem nos encorajar a orar de forma insistente, confiante, sem desistir, para não esmorecermos. Não queremos esmorecer, não queremos desistir, não queremos ficar pelo caminho. E Deus, liberta-nos do nosso egoísmo, que às vezes entende a oração somente como algo, um instrumento, uma forma de buscar satisfação das nossas próprias vontades e desejos. Ajuda-nos a entender a oração como o clamor necessário neste mundo para que a Tua justiça seja implementada, instalada, para que ela possa encharcar e transformar as realidades
onde a morte às vezes tem predominado, para que a vida ali predomine. Ajuda-nos a entender dessa forma. Ajuda-nos a entender a importância de perseverar confiantemente na oração, para que a gente não venha esmorecer nem desistir, porque as pressões vão vir. Já vieram algumas, já experimentamos tantas que quase nos abalaram, mas vão vir, outras vão vir. Ajuda-nos a permanecer para que a gente possa estar de pé quando elas vierem, confiantes no Senhor e com o coração grudadinho no teu, aguardando a consumação dos tempos, a consumação dos séculos, a plenitude do teu reino, onde toda injustiça será definitivamente banida de nós e de onde nós estamos. Nós nos entregamos a Ti e pedimos a Tua graça para perseverarmos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos que estão nos visitando. Vocês da moto podem voltar mais vezes. Sejam bem-vindos, viu? Todas as pessoas que estão nos visitando, que Deus abençoe vocês. Que cada um de nós aqui possa levar essa palavra para casa com o coração cheio daquilo que o Senhor nos falou nessa manhã. Amém? E que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, como uma chuva boa, que no tempo certo encharca o solo e faz do solo um solo fértil, para que a boa semente da palavra brote, cresça e frutifique. Que o amor de Deus, nosso Pai, que é gentilmente derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo, aperfeiçoe cada um de nós na forma como nós amamos a Deus e amamos uns aos outros. E que a presença doce e forte, capacitadora, encorajadora e consoladora do Espírito Santo faça de nós uma igreja que permanece confiante em oração, sem esmorecer, na presença de Deus, proclamando o seu reino. Que isso se cumpra aqui. E se cumpra sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe a todos com uma boa semana.